E Ele não pode tirar isso de você. Mas Ele sabe que se Ele te atentar, Ele sabe que com as armas corretas, e conhecendo Ele, e conhecendo nós igual Ele conhece, Ele pode fazer a gente, nós mesmos, perder. Porque Ele não tem o poder de tirar de nós, mas Ele tem o poder de fazer nós mesmos perdermos. A palavra do Senhor vai me dizer que Deus já nos tirou das trevas. Mas tirar das trevas não é o mesmo de você estar no mundo e vir para a igreja. Não. Muitas das vezes as trevas vêm de uma descendência, aonde o seu pai, sua mãe, ou seu avô e sua avó eram do mundo e resolveram aceitar a Jesus como seu único Salvador. E então ali da geração foi se vindo e você nasce na igreja. E muitas das vezes o jovem, ele olha para isso e ele fala: mas eu não vim do mundo, eu não vim das trevas. Engano seu. Você veio das trevas também. Não precisa você ser ímpio para você estar nas trevas. Mas você já veio das trevas. Mas com a permissão de Deus, você nasceu com a graça. É diferente. Não temos que olhar para o mundo no qual vivemos e achar que ele nos proporcionará maravilhas. Não podemos olhar para o mundo em que olhamos e vivemos e achar que ele irá nos dar benefício. Porque a palavra do Senhor vai me dizer que quem está sujo, suje-se mais. E quem está limpo, limpe-se mais. Mas tenha cuidado para que não se suje. Porque quem está sujo não quer se importar com a igreja, não quer se importar com o próximo, não quer se importar com aquilo que talvez Deus tenha para ele. Mas aquele que está limpo sabe que na hora certa Deus preparará tudo. A palavra do Senhor vai me dizer um pouco antes que Pedro, ele escreveu para os cristãos que estavam sendo perseguidos, estavam sendo humilhados, estavam sendo chicoteados. Hoje nós vivemos a perseguição, muitas vezes de uma fala, muitas vezes de uma pessoa que fica enchendo o seu saco o dia inteiro. Mas naquela época a perseguição era totalmente diferente. Verdade. Naquela época a perseguição era feita por alguém que pegava um pedaço de pau no meio da rua e te batia e você não podia retribuir. Você tinha vontade, mas você não podia, porque você sabia que aquilo era o que estava te fazendo diferente, porque Cristo estava na sua vida, porque você estava fazendo certo. Mas no dia que vivemos, as afrontas e as dificuldades que acontecem não são muito diferentes. Não apanhamos? Depende. Tem pessoas que apanham. No país em que vivemos, o evangelho, a religião, cada um pode seguir a sua. Não tem algum poder que te impeça de fazer aquilo que você quer. É verdade. Mas se você sai do Brasil, do mundo em que, do Brasil, do país em que vivemos, e que infelizmente muitos dos jovens criticam, falam: quero sair desse país que não presta. Verdade. Se você vai para fora com o evangelho no seu peito e você fala da palavra, a tendência de você morrer é alta. Então a perseguição não parou. O tempo passou. As pessoas mudaram. O evangelho nunca mudou, mas as pessoas mudaram o jeito de adorar a Deus. Porque cada um tem o seu jeito. Mas a perseguição não parou. A busca é incessante para você desistir da sua geração, desistir daquilo que Deus já te deu. É incansável.
Porque o inimigo sabe que ele já não tem mais. E ele quer arrancar de você porque ele é invejoso. E 1 Pedro está falando isso. Ele escreve uma carta dizendo sobre o sofrimento do povo. Para o povo que estava sofrendo, os cristãos que estavam sofrendo. Mas ei, calma lá. Assim que o capítulo acaba e passa para o segundo capítulo e chega no versículo 9, se vem a palavra: vós sois a geração eleita, vós sois a geração escolhida. O que você quer dizer nessa noite? Eu quero te dizer que muitas vezes no passado doeu, você vai ser perseguido, mas você é escolhido. Você é perseguido, você é maltratado e humilhado, mas você é escolhido. Ah, mas Deus, eu não tenho amigo, eu não tenho nada. Mentira, você tem tudo. Ah, mas por que eu tenho tudo? Porque você tem Deus. Ele te escolheu. E será que você tem escolhido Ele? Será que você tem meditado na palavra do Senhor e dito: eu sou escolhido por Deus, eu tenho sofrido isso, porque Deus me escolheu. E eu vou pagar o preço, custe o que custar, porque Ele me escolheu. Ele me deu a graça de graça. Meu Deus. Ele pagou, recebi de graça, mas não foi de graça. Ele me deu, sem saber, sem se importar se eu queria ou não. Sem se importar em dizer: olha, busque-me e eu só isso. Não, Ele só te deu e falou: olha, seja feliz, escolha o que você quer. Eu não vou te obrigar, mas se você quiser o meu caminho e quiser ser honrado nesta terra com o meu nome, se ajoelhe e me busque. Mas se você quer ser honrado nesta terra, e se você quer conhecer a glória da segunda casa, me busque. Eu já te tirei das trevas. Eu já te escolhi no dedo. Olha, esse vai ser meu. E pense você que, porque Deus me escolheria? Pô, faço tanta coisa errada. Eu xingo, eu falo palavrão, eu me iro, eu me exalto. Calma lá, eu não estou falando que você não pode fazer isso. Você é jovem, você é ser humano. Se você pegar e cortar, vai sair sangue, porque você é assim. Você é das trevas, você foi feito de carne. A carne me diz que a carne é podre. Mas se você se mata, a tentação sua. Se você vence a sua carne e fala: o meu espírito tem que ser maior, o Espírito de Deus tem que ser maior do que a minha vontade, do que a minha tentação, do que tudo isso que eu tenho passado, maiores coisas verás. O jovem acha que para ser feliz é preciso ser uma estrela. O jovem acha que para ser feliz ele precisa se destacar, chamar a atenção, ter aquele bandinho. Ei, eu não estou dizendo para você fazer isso. Você pode se destacar de uma maneira muito melhor e menos humilhante perante os homens. É se ajoelhar e confessar os seus pecados e entregar a sua vida a Deus e dizer: Senhor, eu sou escolhido, e esta noite, Pai, eu entrego a minha vida no teu altar. Se tu me escolheu, faça de mim o que você quiser, meu Deus. E você vai ver que você vai ser diferente. Você vai ver que você vai ser exaltado em lugares que você nunca imaginou. Você vai ver que você vai, como dizem os antigos, voar, asa de ferro, voar de avião. Sem precisar muitas vezes pagar, sem precisar muitas vezes se matar de trabalhar. Deus vai falar: não, filho, olha, você merece, eu estou te honrando. Vai voar, vai aproveitar, vai pegando o meu evangelho, eu estou te dando. Mas é difícil, porque o jovem só quer ver lá no futuro. O jovem só quer ver as coisas fáceis. Eu falo isso não é para condenar ninguém aqui, não. Estou falando de mim mesmo. Eu estou falando de mim mesmo. Que quando me dei conta,
Eu já estava desviado do caminho do Senhor. E quando eu abri os meus olhos, achei que eu tinha aberto meus olhos e achei que eu estava sendo feliz. Eu estava no mundo. Mesmo sendo filho de pastor e de missionária, mesmo sendo neto de pastor e missionária, mesmo a minha família inteira sendo da igreja, quando eu me dei conta, eu já estava no mundo. Porque eu me esqueci que eu tinha sido escolhido. Eu já estava cansado de ser diferente de todo mundo. Eu queria ser igual. Aonde estava no mandinho, eu queria estar junto, porque eu queria ser igual a eles. Mas eu não compreendia que eu sou diferente. Eu não compreendia. Você não compreende que você é diferente. Não adianta você andar em bando, não adianta você se enturmar, que você não vai conseguir. Porque você é diferente. Porque o Espírito Santo de Deus habita na minha, habita na sua vida. Porque Deus reina nas nossas vidas. Até mesmo quando olhamos para Ele e falamos, não quero mais nada, Ele ainda diz, independente, mas você é meu. Eu paguei o preço por você, para você ser o que você quer hoje. E quando eu percebi que eu nunca iria conseguir me juntar, nunca iria conseguir me enturmar com as mesmas pessoas, abri os meus olhos. Eu falei, Deus, realmente sou diferente. O que minha mãe e meu pai falavam para mim é verdade. É verdade tudo isso. Mas e agora o que eu faço? Por onde eu começo? E então veio uma voz na minha cabeça e diz assim o seguinte: ajoelha e diga tudo. Fale tudo. Tudo que você fez de errado, tudo que você fez de bom, tudo que você falou de errado, todo conte. E você vai ver a diferença. Eu falei, tô ficando maluco da cabeça agora. Tô querendo mudar de assunto. Não. Deitei na minha cama, dormi. Falei, não, isso tinha coisa na minha cabeça. Passou-se uns 2 dias, veio a mesma voz da minha cabeça. Eu estava amargurado, eu estava triste. Eu tentava me turmar. Eu muitas vezes achava que estava me turmando, mas quando eu deitava eu chorava, porque eu não tinha paz. Não conseguia dormir, não conseguia brincar, não conseguia fazer nada. E então depois de uns 2 dias, eu falei, quer saber de uma coisa? Se for para acontecer, vai acontecer. Sentei no meu quarto, peguei uma cadeira, coloquei uma cadeira de frente comigo e falei, Deus, eu sei que o Senhor existe, mas eu preciso saber a realidade. Eu sei tudo que eu tenho feito, mas eu preciso que o Senhor sente aqui, porque eu quero conversar contigo. Mas eu não quero conversar como os meus pais ou como qualquer outra pessoa conversa. Não, eu quero sentar e ver o Senhor aqui na minha frente e conversar contigo como se eu estivesse conversando com uma pessoa. Amigos, foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Uma luz sentou na cadeira. Eu não conseguia ver, mas eu vi que tinha uma luz. Eu não conseguia ver quem era, nem o que era, mas eu sei que era Deus. Uma luz sentou naquela cadeira e então disse para mim, hoje a gente vai conversar. E aí eu comecei a chorar e falei tudo. Falei, ó Deus, é o seguinte, eu tento me turmar, não consigo. Senhor, eu falei esses dias, eu não consegui, eu xinguei, eu falei palavrão. Olha, eu tenho tal vício, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E fui falando. Mas sabe o que é mais impressionante e mais incrível no Deus que servimos? É a sua misericórdia, é o seu perdão. Porque então, depois que eu falei tudo aquilo, eu finalizei. Será que eu ainda mereço ser um servo de Deus? Ser um servo
Então o Senhor me respondeu a seguinte frase: eu dei o meu filho por você. Aleluia. Eu te amo. Eu não quero saber do seu pecado. O que você fez só exaltou a sua carne. Mas eu te amo. E então eu disse: mas será que é você mesmo, Deus? Como que você pode amar a mim e gostar de mim por tudo que eu fiz? Eu não matei, eu não roubei, mas eu me sinto pior do que essas pessoas. Eu me sinto preso. Eu sinto como se minha mente estivesse em um único lugar, em um único local. E então novamente Deus bradou bem forte no meu coração e no meu ouvido e disse: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Você sabe qual é o poder da palavra eu te amo? Muitas vezes para alguém que escuta todo dia, não é nada. Mas para uma pessoa que não tem, é muito. E eu estava sem o eu te amo do meu Deus. Eu estava sem o eu te amo do meu Pai. E então ali eu falei: me abrace e se apodere da minha vida como nunca se apoderou antes. Faça de mim a sua vontade e permita-me ter forças para vencer as tentações e vencer os desafios. E o que eu não consigo, vença por mim, porque o Senhor sabe que eu não consigo. E então eu senti um abraço tão grande, um abraço tão enorme aquele dia. Eu desmaiei no chão e me via num lugar verde, um lugar onde não tinha nada, onde os passarinhos cantavam, aonde a melodia do vento era a coisa mais linda. E então eu via uma água que descia lá de cima, branca não, cristalina, branca e cristalina, transparente. E eu descia a minha mão e falava: não é possível isso. E então eu olhava para o alto e dizia: Senhor, eu vou correr atrás de ti. E então eu comecei a correr, e correr, e correr, e não me cansava, e não estava me importando se eu ia me machucar, eu não estava me importando se eu ia tropeçar, eu só sabia que eu estava correndo com meu Deus, eu estava correndo para o amor que me amou, mesmo quando eu já não amava mais. E então criaram-se asas, e eu comecei a voar, e me senti livre. E hoje eu estou aqui, jovem, falando isso para você. Eu entendi o que é ser uma geração, o que é ser escolhido por Deus. Mas isso foi necessário 5 anos para me compreender isso. Foram necessários eu perder 5 anos que eu poderia estar buscando ao Senhor. Eu poderia ter me entregado a Deus, e eu me entreguei para o mundo, mas eu não me arrependo de ter perdido esses 5 anos, porque eu sei que 5 anos pela vida eterna não é nada. Porque perder 5 anos para conquistar, para saber o que é a vida eterna, o que é a glória da segunda casa, não é nada. Então eu não me importei mais com isso, eu apenas continuei buscando e adorando a Ele. Eu não sou perfeito, eu sinto raiva. Muitas vezes eu me exalto com as minhas palavras. Eu ofendo as pessoas porque isso é de mim. Mas eu aprendi uma coisa: que quando você tem o amor de Cristo, independente do que, se você esteja certo ou errado, você vai pedir perdão. Muitas das vezes eu ofendo alguém com a minha palavra, eu falo na hora que não é para ter falado, esqueço de vigiar, e eu vejo a pessoa que fica péssima. E então o Senhor me incomoda a falar: olha, você fez errado. Vai consertar o teu erro. Assim como eu te amei, está na hora de você amar também. E então eu vou do erro
doendo. Porque quem me conhece sabe que eu sou um cara orgulhoso. Mas hoje eu não sou mais, porque o Senhor tem me tratado e me quebrado esse orgulho meu dia após dia. Eu tenho adorado e buscado a Ele para quebrar esse orgulho. E Ele tem me colocado em lugares para mim aprender a quebrar esse orgulho. E então, com muita dor, eu chego na pessoa e falo: olha, me perdoe pelo que eu falei. Eu falei errado. E então eu vejo que a pessoa fica leve, livre. Assim é ser um cristão. O cristão, ele não precisa tocar um som alto para se amostrar. Um cristão, ele não precisa, um jovem cristão, ele não precisa ter 50, 70, 80, 2.000 contatos no celular para dizer que ele é famoso ou para se destacar. Um jovem cristão, misericórdia, mas não precisa ter vários namorados ou várias namoradas para dizer que é o pegador ou a pegadora, para se destacar. O jovem cristão, aonde ele pisa, o Senhor faz ele se destacar. Um cristão jovem verdadeiro, aonde ele chega, a diferença e a mudança chega. A alegria verdadeira chega. A felicidade verdadeira chega. A paz chega. Quem é a geração escolhida aqui nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Quem é a geração escolhida aqui nessa noite? Aleluia. Nesta noite eu quero fazer um desafio.